Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre, ao qual nós teremos aqui um bate-papo franco e eu acredito também que um pouco descontraído. Ele que é médico, foi deputado federal pelo Espírito Santo por 4 mandatos e agora é pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo. Eu converso com o nosso amigo Carlos Manato. Manato, né? Bem conhecido aqui no estado do Espírito Santo. Tudo bem, Manato? Tudo bem, maravilhoso, né? Eu queria te agradecer, Del, agradecer o Eduardo, né? Tá aqui no Eita Podcast. Tava ansioso para vir cá, hein? É mesmo? Tava ansioso, né? Puxa. Nós sabemos aí como vocês estão tendo uma audiência maravilhosa, uns bate-papos muito interessantes, né? Sim. Poder conversar, explicar desde a nossa trajetória de vida até como é que nós chegamos aqui. Estou à sua disposição. Sim, e como eu disse agora há pouco aqui nos bastidores, a sua presença aqui vem para coroar o nosso programa, né? Nosso programa que tem tido aí esse alcance bacana, como você tem dito, mas a presença de um pré-candidato a governador enobrece ainda mais, né? O nosso espaço aqui. E para iniciar, obviamente que o estado do Espírito Santo inteiro conhece a sua história, sabe da sua caminhada, mas para a gente lembrar as pessoas, nós vamos falar um pouco, né, daquilo que você já fez no nosso estado. Você é médico, né? Médico. Eu tenho 64 anos de idade, Sim. 41 anos de profissão, já fiz mais de 15 mil partos. Nossa, rapaz, Não, é muito. muito parto, né? Muito menino que você já Ajudei muita criança a nascer. Nossa. Né? E já cheguei a fazer parto de netos. É mesmo? Né? Ah, sim, é. Já cheguei a fazer partos de netos. Eu sou casado com a Soraya, que é deputada federal, que é médico. Sim. 33 anos de casado nós temos. Que bacana. Né? E 38 anos juntos. A Soraya agora é deputada federal. Temos 2 filhos, a Bruna e o André, que também são médicos. São médicos também, São né? médicos, os 2 moram em São Paulo, trabalham em São Paulo, odeiam política. É mesmo? Não gostam? Não participam Não também? participam. Pai. No máximo votam. Aham. Né? Puxa. E então a gente prefere até que eles sigam a carreira deles. Sim, né? sim. Porque Soraya, né, Del, ela entrou por acaso. Soraya nunca foi política, né? Eu percebia que ela te acompanhava exatamente. em alguns eventos, mas não tinha participação a Soraya sempre foi muito parceira, né? Sempre esteve ao meu lado em todas as ocasiões. Bacana. E quando chegou no final, dia 31 de julho de 2018, eu estava com a chapa completa, quase faltavam alguns nomes para fazer deputado federal. Sim. E eu falei com o Soraya, você vai ser candidata a deputada federal. Falei, mas como eu? Eu falei, você e eu. Os dois Eu preciso de colocar mais 3 homens e para mim colocar mais 3 homens tem uma mulher. Sim, por conta daquela questão de legislação, né? Cada mulher que sai tem que tirar homens. E você vai ter aí, né, pelos nossos amigos, pelos médicos que gostam muito mais de você do que eu, uns 10, 15 mil votos você vai ser. Essa era a perspectiva ali naquela conjuntura. Exatamente naquela conjuntura. Ela falou, mas não vai te atrapalhar? Eu falei, não, Soraya, eu estou numa coligação muito favorável. As pesquisas todas me davam em segundo lugar no estado todo, tinha o Amaro Neto na minha frente. Sim. Né? Então eu tinha gordura para quemar. Falei, você, né, toca a vida. E você era o presidente do partido. Era o presidente do PSL. PSL. Por uma questão estratégica, né, para manutenção ali da possibilidade de eleição. Da possibilidade de fazer 1, 2, né, dar chance aos outros que também. Bacana. Eu ia tirar voto meu em prol da coletividade. E ela falou, tudo bem, mas amanhã, dia 1º, eu tô indo pro Japão. Com o seu filho, e vou ficar 15 dias fora, eu sei. Aí eu peguei um monte de documento. Eu falei, tá aqui um monte de documento, você assina e vai embora. Sim. Ela assinou os documentos e foi embora. Meu Deus! Né? Quando ela voltou no dia 15, ela ficou sabendo que era para valer. Meu Deus! Acho que ela foi para lá, você esse manado deve estar ficando doido. Lá, achando que ia ter uns 10, 15, e voltou eu candidato a governo e ela candidata a deputado federal. Foi uma semana de briga lá em casa, ela não concordava. É mesmo? Ela não aceitava que eu tinha, porque eu fiz um mandato, o último mandato meu foi um mandato muito interessante. Sim. Eu fui corregedor da Câmara, eu cheguei até punir deputados, eu tive, né? Eu era o deputado que mais presidiu sessão. Eu não teve tive uma ótima falta. Avaliação, né? Eu sempre fui o primeiro deputado do Espírito Santo, todos os últimos 4 anos, quando começou a avaliação do ranking dos políticos, eu sempre tive em primeiro lugar. Então, né, ficou muito ruim, mas porque ela sentiu que não daria chance para ela? Ela sabia que para mim, não era nem ela, não estava preocupada com isso.
O negócio dela era o seguinte, você vai jogar seu mandato fora. Um mandato certo, você, né? um mandato certo, deputado eleito, e aí trocou por uma candidatura, você com 96,4% de chance de perder a eleição. Uhum. E assim, uma candidatura de última hora. Você não fez caminhada para governador. Eu dormi dia 3 deputado federal, acordei dia 4 governador. Aí eu não tinha tempo de televisão, não tinha programa, não tinha nenhum projeto, não tinha recurso, não tinha nada. Passei o final de semana, né, em frente ao computador, com mais uma pessoa na perna, fazendo o que esse pessoal está fazendo hoje, que eu não estou fazendo isso, mas eles estão, que é programa de governo pela internet. Uhum. O que estão fazendo aí programa de governo por internet. Eu não. Eu, Del, tem um ano que eu estou fazendo um programa de governo. Uhum. Eu saí de casa segunda-feira, na hora do almoço. Hoje é sexta-feira, eu estou com você aqui. Cara. Daqui eu vou para a reunião. Tem um encontro, né? Tem uma reunião agora às 19 horas, um encontro conservador. Depois eu vou lá para as 9, 9h30, eu vou lá na Barra, né, no aniversário, um convite de Mateusão, com a Claudete, eu vou lá, quer dizer, depois volto para dormir em São Mateus e amanhã de manhã eu tenho 2 reuniões em Linhares. Então, quer dizer, por que esses encontros? Esses encontros são para formatar os programas de governo. Sim. Aqui, eu tenho aqui, ó os programas, ó. Posso te mostrar? Nossa, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é a cereja do bolo. Vamos falar de uma questão bastante peculiar. Vamos voltar lá atrás. Por que você optou pela medicina? Olha só, meu pai era médico. Nós somos em 5 filhos, né? 4 não fizeram medicina, mas eu tinha uma ligação muito grande com meu pai. Eu fui o primeiro filho homem, né? E eu olhava o meu pai, o sacrifício dele. Meu pai foi caminhoneiro, meu pai advogado, meu pai fez concurso do Banco do Brasil, depois aí fez medicina, e eu via todo aquele sacrifício do meu pai e eu me encantei com aquilo. Então eu fui o único que resolvi ser médico, né? Mas entendeu? É uma missão. Uma missão que você tomou para si. É uma dádiva de Deus, né? Entendeu? Você ser médico, então eu fiz por isso. Os primeiros desafios ali na medicina, você consegue se recordar quais foram? Não, o primeiro como, por exemplo, desafio, o contato, né, com as pessoas. O primeiro desafio foi passar no vestibular de medicina. Verdade. Naquela época era para todos, muito difícil. Tinham 2 faculdades só, que era a EMESCAN e a UFES, né? Entendeu? Depois veio o VV, aqui em Vila Velha, em Colatina, o NESC, veio a Multivix, e a Multivix de Cachoeiro. Então veio depois vieram um monte de faculdade. Então esse foi o grande desafio. Depois que eu entrei na faculdade, não, foi tudo tranquilo. Eu tive, no início, né, eu cheguei até ir para o interior, mas depois voltei. Quando eu voltei, eu fui estudar, fui fazer pós-graduação, eu fiz pós-graduação em Medicina do Trabalho, pós-graduação em Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, que aí é onde vai minha formação de empresário, de administrador. Eu ia te falar um pouco sobre isso, nós vamos falar. Fiz obstetrícia, aí, né, um ano na Santa Casa do Rio de Janeiro. Voltei, fiz concurso público no Estado, eu sou médico concursado. Hoje eu estou aposentado no Estado, mas através de concurso. 36 anos e 4 meses de serviço prestado ao Estado, né, e me aposentei, certo? Aí fiz um seletivo para a EMESCAN, passei, fui dar aula na faculdade. Em 89, 90, eu fui diretor clínico, diretor geral do Hospital Dório Silva. Então tem toda uma história de gestão. Montamos o maior grupo médico do Estado do Espírito Santo, na época era o Grupo Metropolitano, que eu fui diretor-presidente por 3 anos. Então fui secretário municipal de serviço, então eu tenho uma história toda de empreendedor e de executivo. Bacana, muito importante você falar sobre isso, porque é onde eu quero chegar. Teve essa trajetória aí na medicina, né, e trabalhando em hospitais. Em que momento que você se encontrou com a política? Que é onde eu quero chegar. Um momento marcante mesmo, em 2000, o Sérgio Vidigal formou comigo. Sim. Ele era prefeito da Serra, e ele me chamou, me convidou para, junto com o pai dele, coordenar a campanha dele na parte financeira. Sim. E eu coordenei a campanha dele. Foi o primeiro contato com a política mesmo eleitoral. Experiência. Antes aquela coisa, mas não dentro da campanha em si. Lá atrás,
né? Um negócio que a gente nem lembra. Mas essa foi para valer. Aí eu fui trabalhar com ele, fiz essa campanha. Quando acabou, ele falou, Manato, eu gostaria que você fosse, foi um sucesso, gostaria que você fosse para administração comigo. Aí eu falei, eu vou, desde que não seja na área de saúde. Mesmo? Não quero mexer com médico. Eu não queria me envolver não com lidar, médico, né, com as complicações. Estava muito difícil, e eu queria com gestão e tal. Aí ele me convidou para ser secretário de serviço. E eu fui ser secretário de serviço da Serra. Que também é uma pasta importante. É uma parte importante. Né? Algumas coisas eu tinha conhecimento, outras não. Sim. Cuidava do lixo, cuidava do cemitério. Eu falei, bom, lixo é fácil, é só recolher e limpar. O cemitério é só preparar uma vez por ano. Né? A iluminação, eu falei, tem que ter alguém. Eu peguei alguém. Né? E mexer com algumas estradas, que tinha muita estrada na época de barro ainda na Serra, depois foi crescendo. Então era mais questão de gestão, ficou fácil para mim fazer. Teve um dia que eu cheguei atrasado na Serra, eu cheguei 6 horas da manhã, no dia que eu atrasei. No dia que eu me atrasei, eu atrasei 6 horas. Rapaz, pegava cedo mesmo no 10 para 6 eu chegava na Serra, eu chegava antes de todo mundo, para ver as máquinas sair, para ver os equipamentos, fizemos a gestão. Está na história ainda como o melhor secretário de serviço da história da Serra. E naquilo ali, o Vidigal foi... O pessoal começou a vir, né? Sim, você fazendo um grande trabalho. Vai criando musculatura, né? Não, Manato, você tem que ser candidato a deputado estadual. Era estadual. Eu falei, rapaz, eu sou leal, né? Sim. Então, eu sou leal a Vidigal. O que Vidigal precisa ouvir o que ele vai dizer, decide. Né? Eu não tenho projeto pessoal. Meu projeto é ajudar a Serra, é ajudar ele. Mas as pessoas insistindo que eu tinha... Nós começamos a olhar, fazer alguns contatos, mas sempre... Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar um grupo sem nomes, até para ajudar a Vidigal. Quando o Vidigal indicar alguém, a gente leva o grupo todo. Que é o mais coerente a se fazer, né? Aí não começamos a chamar os líderes comunitários para um projeto, sem ter alguém de quem seria. Independente de nome, Puxa, que o nome seria o nome que o Vidigal indicaria, né? Sim. Aí um belo dia, em março de 2002, eu entrei para despachar com o Vidigal. Vidigal sempre teve, assim, um perfil de muita gente na sala, conversar com muita gente, sempre muita liderança, muitos colegas de partido e tal, né? Quando eu cheguei, estava lotada a sala dele. Aí ele olhou assim e falou, aí, ó, tá entrando meu candidato a deputado federal. Eu olhei para trás para ver se tinha mais alguém e só tinha eu. Falei, mas eu? Misericórdia, o meu federal, lata. Eu falei, o meu federal é Sueli, porque a história que tinha na Serra é que Sueli ia ser federal. Isso. Eu falei, se ele abrir para mim para estadual, eu vou e caso com ela, mas quem vai decidir é ele. Aí, rapaz, aquilo me deu um frio, um negócio. Um revertério. E tal, cheio de gente, começaram a rir, Falei, Vidigal, deixa eu te falar um negócio, tá muito cheio de gente aqui, eu volto depois, tá bom? Tá. Fiquei arrasado. Fui embora arrasado. Meu Deus. Falei, poxa, tinha uma esperança na área de ser deputado estadual, tinha chance de ter. Porque você achou que com não 15 mil votos ia. Como é que eu tenho 50 mil, não fechava a conta. Puxa. Não fechava a conta, fiquei triste, né? E falei, bom, mas grupo é grupo, né? Sim. A decisão do grupo, a missão, né? A gente tem que seguir a decisão do grupo, né? E depois ele conversou comigo, falou que a Sueli não queria ir para Brasília e tal. Aí alguns já disseram que não era bem isso, é porque a chapa estava muito forte. Tinha Zé Carlos Elias aqui literalmente a chapa estava quente, né? Estava quente. Né? Zé Carlos Elias de Linhares bombando. Vasco Alves, prefeito de Vila Velha e de Cariacica. Jair de Oliveira. Então estava uma chapa... Como se fala aqui, né? Os famosos medalhões. Só medalhão e Manatinho lá atrás. Então optaram lá para ela ser estadual, eu federal. Eu saí e comecei a trabalhar, e aí começam as coisas a Deus operar. Porque você, quando vai para uma eleição, você tem que combinar com 2 pessoas. Primeiro com Deus. Não combinaram com ele. Nossa. E o segundo com o povo que vai votar. Bacana. E me colocaram acreditando que eu não ganhasse. Aí depois a gente vai sabendo das histórias, eu fui colocado para ter 35 mil votos e ajudar na chapa. É aquela história, né? A chapa. A doutora Soraya, apesar de me amar muito, também não acreditava que eu fosse ganhar.
Mas e você tem esse histórico, né? De receber uma missão sem esperar e daqui a pouco ir pra luta. Aí ela chegou pra mim e falou assim, só você acredita que você vai ganhar. Se eu não acreditar, como é que eu vou passar pras outras pessoas que eu vou ganhar? Que história, cara. Então, né, nós começamos a orar, pedir a Deus que desse um caminho. E um abençoado juiz de Brasília, né? Um abençoado juiz de Brasília fez uma fita. Ele era da Assembleia de Deus. Fez uma fita, mandou para o Brasil inteiro, dizendo os riscos que tinham na Câmara dos Deputados de projetos que estavam lá. Sim, e precisava de pessoas que estivessem alinhadas com a família, né? Deus, com Deus. Pátria. Porque em 2002 nós já éramos conservadores e não sabíamos, né? Não tinha essa... Não tinha, mas eu te falo, eu fui eleito por parte dos meus votos, grande parte foi pelos cristãos. Você é evangélico? Eu frequento a igreja Maranata, né? Que bacana. Então, o que acontece? Olha só, Deus, pátria, família, contra o aborto, contra as drogas, liberdade... Né? Foram pautas que você sempre defendeu. Eu sempre defendi. Depois surgiu ideologia de gênero, sexualização de criança, mas essas principais pautas são princípios. Que você tem esses princípios, eu tenho, Eduardo tem. Verdade. Nós somos cristãos. Então já defendi isso. Então ser conservador, mas nós só fomos saber o que é ser conservador agora, de uns anos para cá, quando o Bolsonaro começou a bater nisso. Até então, né, não tinha direita. Né? Direita falava era ditadura. A direita que se tinha não era isso, não teve passado, né? Não teve ditadura, não existiu isso, né? É um equívoco das pessoas. Na história diz que não houve ditadura. E os que diziam que era de direita, que era, por exemplo, PSDB e outro, não era, na verdade, direita. Era, esquece isso. Né? A gente depois passou a saber que não era. Que não era nada disso. E com isso aí nós começamos a conversar com o segmento evangélico. Começaram a orar, né? Alguns com alguns dons espirituais começaram a colocar um caminho e, num determinado momento, nas orações deles começaram a, vou votar em você, vou votar em você. E aconteceu que, né, quem tinha 35 mil votos apareceu com 56 mil e ganhei a primeira eleição. Puxa, ganhei a primeira aí, né? O meu sonho em 2004 era ser prefeito da Serra. Nunca me deram essa oportunidade em momento nenhum. Ficaram revezando os dois. Sim, ficou lá. Reveza um e outro, e eu não tinha oportunidade. Eu era, né, naquela época era para ser Manato, não era para ser Aldífas, mas eu respeitei a decisão do prefeito. Sim. E aí foi a história acontecendo, né? Sim. O Vidigal rompeu o grupo todo, aí rompeu comigo, rompeu com o Aldífas e ficou sozinho. Hoje é uma liderança local, né? Da Serra, respeito a ele, Deus abençoe, meu colega de turma, mas politicamente ele está na dele. Tem uma boa relação, mas politicamente ele tem um caminho dele, eu tenho o meu, ele respeita o meu, eu respeito dele, não tem atrito com ele, nada. Verdade. Zero. Cada um com seus objetivos, cada um com né? Seu, ele acabou com suas crenças, com o que acredita e Deus abençoe todo mundo, né? E ele é médico também, né? Ele é médico, colega de trabalho. Psiquiatra. Bacana. Ele é psiquiatra, bacana. né? Então, é uma história, né? Isso, aí você foi eleita a primeira vez, um mandato fantástico, né? Com um destaque fenomenal em todo o estado, no país, né? E aí veio a segunda eleição, a terceira e... Na segunda foi uma eleição atípica, né? Porque até 2006 eu era o deputado com maior chance de ganhar a eleição. Sim. Certo? Quando o Vidigal quebrou o acordo e botou Sueli para federal, eu passei a ser o deputado federal com maior chance de perder. De perder, por conta da conjuntura que ficou. Aí o que eu fiz? Conversava muito com o Nilton Baiano. Falei, Nilton Baiano, o que nós podemos fazer para ganhar? Sim. Falei, vamos fazer uma coligação com o PP, que era do Nilton, que era do Nilton, com o PDT, que era do Vidigal, e nós queríamos na época, agora é o Cidadania. Sim, PPS. Que aí eu falo assim, Manato, se nós fizermos essa coligação, nós vamos fazer 3. Aí, e na cabeça dele, Sueli, eu e você. O resto não pega a gente. Aí nós começamos a trabalhar Vidigal para essa coligação. Nisso ele faz bem. Chamou o Luciano, abriu espaço para Luciano na secretaria lá do Meio Ambiente com a Lenise. Sim. E fechamos essa coligação e realmente deu 90% certo. O que faltou, que Nilton Baiano tinha tido 109 mil votos,
Nossa. Nós achávamos que ele ia ter uns 70. Sim. Caiu para 31. Nossa, caiu bastante, Despencou. Hein? Com esse despencou, nós perdemos a vaga por 73 votos para o Jurandir Loureiro, que entrou com 30 e poucos mil votos. Mas se ele tivesse 35 mil votos, ele era deputado federal. Certo? Então foi uma eleição atípica, mas foi a mais fácil em termos de votação. Ah, sim. Mais tranquila. Eu tive uma folga de 20 mil votos para o segundo colocado. Isso. Aí veio a terceira, então. Aí na terceira eu já saí da Serra, virei municipalista. Sim. Eu virei, contanto que eu tenho Esse é um aspecto importante a falar. Eu sou municipalista, eu tenho aqui todas as emendas que eu tenho no estado todo. Isso, né? Esse é um aspecto importante a se falar de você por conta disso. Talvez uma das melhores referências que tem em relação à sua atuação como deputado federal desse contato, principalmente com prefeitos, vereadores, lideranças de bairro mesmo, pessoas de bairro que fazem assim, eu sempre tive presente mesmo. Muita assistência eu dava aos prefeitos de lideranças, né? Independente de quem era prefeito ou não. Sim. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: isso não te dava ou te dá mais trabalho do que fazer aquela política por atacado, como muitos fazem, né? O cara pega lá um pacote de emendas, aí sai despejando e nem sabe nem que município que está recebendo. Ele simplesmente mandou para ver se no atacado... Com certeza dá mais trabalho, mas é mais gratificante, né? Você bacana. Consegue chegar no município, o que você precisa? Aí, não, eu preciso de melhorar o hospital, o agricultor precisa de uma máquina. Sim. Então você direciona ao que eles precisam. Verdade, né? verdade. Então tem é gratificante desse ponto aí. E quando chegou em 2010, nós entramos numa outra coligação pesada. E só tinha peso pesado. Mas aí também é natural por conta desse processo que você veio construindo, né? Aí não tem jeito, natural. Né? Quando a Sueli entrou, né? Sim. Aí tinha uma narrativa na Serra, né? Poxa, o Manato, ele fez um mandato tão bonito, bom, né? Tão bom. O cara vai ficar de fora. O Manato fora. É uma pessoa boa, trouxe tanto recurso para a Serra, mas não tem jeito, agora ele perde a eleição. Tudo bem, não combinaram lá em cima e nem aqui embaixo. E nem aqui embaixo. Aí eu já sabia meu potencial, falei, aqui embaixo eu resolvo. Quando chegou em 2010, aí a chapa ficou quente. Ih, rapaz. A chapa, as pessoas que estavam disputando... Era assim, muito forte. Eu nunca vi as chapas tão fortes como na de 2010. Em 2010 você estava no Solidariedade? Não, eu estava ainda no PDT. Estava no PDT. Lembro. Estava lá com o partido e fizemos uma chapa muito forte. Muito competitiva para botar gente pra dentro. Também, mas quem era? Mas tinha Sueli Vidigal. Pesado. Tinha Jorge Silva. Daqui, né? Jorge Silva. Né? Tinha Lauriette. Nossa. Tinha eu e tinha algumas outras pessoas. Mas nas outras, puxava com Camilo Cola, com Assunção, que pocou, teve 65, Irine veio no auge dela. Então tinha as chapas, Lelo, vice-governador, veio bombando, César Coronel. Então tava, né? Aí nós fizemos a chapa, a coligação. Nessa eu dei sorte. É mesmo? Nessa eu tive 60 mil votos, eu aumentei 8 mil votos. Só que nossa chapa fez 4. Quantos votos? Eu passei para 60 mil. Ô, Eduardo, 60 mil votos, ele fala que é sorte. Rapaz, mas Deus. A sorte foi na coligação. É sonho da galera. Eu tive 60 mil votos. Fui o 14º. Nas outras duas eu fui o 9º. Sim. Nessa eu fui o 14º. Mais votado? Certo, né? mais votado. Ali direto. Então tinham 4 que tiveram mais votos que ficaram para trás. Mas ficaram de fora, né? Ficaram de fora, eu fui o 4 da coligação, nós fizemos 4. Então, essas coisas aconteceram. E na outra, na última que eu participei, que foi a 4ª, aí também foi pedreira. Nós fizemos uma chapa. Aí todo mundo, agora Manati foi pro sal. Agora não tem jeito, não. Nessa vai, porque olha quem tinha na chapa. Lelo Coimbra, apoiado por Paulo Artung. Sim. Max Filho, que tinha vindo do mandato excelente em Vila Velha. Jorge Silva, que estava bem no norte, né? Tinha Camilo Cola com ônibus de dinheiro. Literalmente, ônibus de dinheiro. Tinha
Guerino Balestrazzi, sim, de né, Colatina, que tinha sido né? secretário de Paulo Artung. Tinha Luiz Paulo Veloso Luque, que tinha sido prefeito de Vitória. Tinha eu e Norma Hilbe. Ah, Norma Hilbe, né? Aí eu comecei a analisar. Ali eu tava de um lado, mas o partido me obrigou a ir pro outro lado. Caí de paraquedas lá do outro lado, aí chegaram e falaram, ó, essa Maratina essa arruma logo 3 mandatos. Arruma logo os cabides de Brasília. Esquece, despede, né? Aí eu comecei a analisar as pessoas. Eu fui analisar. Sim. Falei, bom, o Guerino não tem essa consistência toda. Né? Não vai chegar. Foi secretário, apoiado, mas não chega. O Camilo Collor, respeitosamente, com muito carinho, já estava com 92, né? Não fez não tinha aquele vigor para caminhar, não tinha né? um mandato participativo de ir, era um voto mais de cabresto, aquele negócio, né? Eu falei, então tira o Guerino, tira o Camilo. Falei, o Luiz Paulo, respeitosamente também, ele não é aquele cara de acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, de ir atrás, E eu lembro também que foi um período que ele estava um pouquinho desgastado, questão de vitória, né? E tal. Então, falei, tira 3. Então vai ficar 5. Lelo, Max, Jorge, eu e Norma para 4 vagas. Aí ficou bom. 5 bom? 5 vagas, 5 pessoas para 4, vamos pro pau, certo? Sim. Né? Eu tinha, e as pesquisas 15 dias antes, dava Lelo em primeiro, Max em segundo, Manata em terceiro, Jorge em quarto e Norma em quinto. Sim. Aí o grupo dela fez uma investida maior em cima de mim, porque nós tínhamos o mesmo reduto no Sul. Ah, sim, verdade. Investiram nela lá, tiraram o voto meu, mas eu passei para quarto. Então Jorge ficou em terceiro, eu quarto, ela foi a primeira suplente. Entendeu? Então, quer dizer, são histórias interessantes. Sim. Né? Aí por que eu quis trazer lá da medicina para chegar aqui nesses 4 mandatos de deputado federal? Porque as pessoas hoje, o senhor é pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo. É o cargo mais alto do nosso estado para administrar, para o poder executivo. E aí eu percebo que muitos, principalmente adversários, quando querem fazer algumas observações negativas, eles falam, mas ele foi deputado federal, que experiência que ele tem no executivo, né? E aí é o momento que você traz aqui essa bagagem, né, na questão da administração hospitalar, tanto no serviço público. As narrativas são muitas, né? O adversário joga e planta narrativa. Sim. Então, eu tive toda essa história que eu te falei de gestor, né? Do maior grupo privado hospitalar, secretários de serviço, tudo na minha vida. E eu fiz um estágio de 16 anos na Câmara dos Deputados, sabendo tudo da Câmara dos Deputados, sabendo tudo de Brasília, onde está o dinheiro, como tirar o dinheiro, como buscar o dinheiro, na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, tem um que diz que é gestor melhor do que o outro, é gestor melhor do que o outro. Eu te digo uma coisa, eu estou muito preparado para ser governador do estado do Espírito Santo. Agora, vamos lá. Em 2018... a coisa, então, foi totalmente diferente do que você já vinha caminhando. Pelo que eu me lembro, naquele momento o partido tinha um outro candidato, esse outro candidato começou a caminhar o estado, mas de alguma forma não emplacou, e o partido, pelo que eu percebi, em uma questão até de se posicionar no estado por conta da candidatura do presidente da República, o partido ele teve que tomar uma medida drástica, buscar um outro candidato que fosse à altura para a disputa. Mas não foi só isso, não. O que aconteceu então de fato? Nós sentamos numa mesa, na sexta-feira à noite eu estava em casa, tinha chegado, no sábado de manhã eu ia para Muqui. Sim. Né, tudo certo. Recebo uma ligação que o grupo da Rose tinha implodido. Tinha desfeito tudo e tal. Explodiu. E eles queriam conversar comigo sobre essa possibilidade de formar PL, Republicanos, PSL e o Solidariedade. Nossa. Do Jorge Silva. Tudo bem. Então, fiquei feliz. De março. Marcamos uma reunião 1h da tarde, fomos para lá. Sim. Eu como deputado federal. Falei, se fizer essa coligação, glória a Deus, aleluia, estou eleito mesmo. Aí chego lá, todo mundo lá, cadê Jorge Silva?
Jorge, cadê tava. você? Não, tô indo pra São Mateus. Mas, Jorge, nós combinamos aqui há 1 hora, Jorge. Rapaz, quando eu voltar domingo, Jorge, nós vamos fechar a ata hoje. Vem pra cá, vamos fazer, vamos decidir aqui. Você vai ganhar a eleição, nós vamos ganhar, eu, você. Vamos fazer 4. Não, o Jorge sempre foi muito indeciso, né, respeitosamente. Aí foi embora, não foi pra reunião. Né, no meio da reunião, eles calcularam lá, acharam que fazia só 3. Ih, rapaz. Faz 3. Eu falei, faz 4. Ó. Faz 4. Faz 3, faz 4, faz 3, faz 4. Eu tô falando que faz 4. E eles falando que faz 3. E ficou nessa. Aí veio o seguinte, bom, só tem uma solução de a gente ficar com você. Eu falei, qual é a solução? Você sair pra governador. Ih, rapaz. Falei, mas logo eu, baratinho? Mas por que eu? Por que eu vou ter que dar o meu mandato? Sim. Eu tô eleito. Respeitosamente com essa chapa eu tenho muita chance. Nós vamos disputar. Né? Óbvio. Eu vou ter que ir pro sacrifício. Bom, você escolhe. Ou você ajuda Bolsonaro. Você não falou que era kamikaze? Ou você ajuda Bolsonaro, faz o palanque dele, porque nós não queremos, com esse candidato seu aí, nós não aceitamos. Ixi. Né? E tinha tido um problema com o candidato também. Você vem para governador e aí nós vamos fazer 3, tudo bem. Mas eu falei, dá 5 minutos. Nossa. Aí fui lá fora, vou ligar para Soraya. Quando eu cheguei, eu falei, Soraya tá no Japão. Ah, é? Lembrou que ela tinha viajado, é verdade. Vou ligar para quem? Pra ninguém. Né? Pensei, o olho encheu d'água. Falei, mas por Bolsonaro, por um Brasil melhor, pelos meus filhos, meus netos que tem ainda, eu vou trocar meu mandato por um Brasil melhor. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Rapaz. Aí eu abri mão de ser candidato a deputado federal eleito e vou ser governador. Cheguei lá e falei, só tem uma condição. Soraya é candidata a deputada federal. Aí eles gostaram. Nós estamos precisando de uma mulher. Ótimo, pode ser candidata. Sim. Aí eu olhei para os 2 que me tiraram, né? Falou, só olhei, engoli vocês estão achando que vocês garantiram isso. Vocês vão ter mole, deixa quieto, né? E a bichinha é boa de campanha, tá? Eu vi, eu fui presenciei. Ela chegou do Japão com 15 dias, ficou mais 15 dias trabalhando. Né? Nos 15 ela trabalhava de 7 a 1, do dia 15 a dia 30, e eu marquei todo dia de noite uma reunião para ela, do dia 15 a dia 30, com a família. Você vai na casa da minha irmã, hoje da outra irmã, amanhã da sua amiga, e fui marcando com as amigas dela e dava alguns posicionamentos dela. Eu vou te treinar para dia 1º você ir para rua. Isso. Então fui treinando ela e ela nos bate-papo, conversando, aprendendo, né, se soltando e continuando trabalhando de 7 a 1. No dia 1º de setembro ela parou de trabalhar e veio para a campanha. Que bacana. Para não causar ciumeira, o que eu fazia? Ela ia para o norte e eu ia para o sul. Não se dividia. Com ela. Eu não andava com ela. Para não transparecer assim, nada. Ele tá só apoiando ela e tal. Ela ia para o norte e ia para o sul. Eu fiz praticamente uma agenda com o Soraya que foi em Alegre. Lá não teve jeito. Aí ela ia. Sim. Né? 90% das minhas lideranças ficaram com Soraya. E ela teve 57 mil votos. Sim. Eu conversava com a liderança. Nós estamos no projeto. E ela teve 57 mil votos. E respeita a sua trajetória também, né? Foi muitas das tudo lideranças. uma coisa, né? E eles rindo, menosprezando. E ela foi e ganhou a eleição. Sim. Você falou que enfrentou o desafio, primeiramente, para que honrar a questão do partido e também para apoiar esse projeto nacional, né, que existiu. Isso. Então vamos falar um pouco do presidente Bolsonaro. Enquanto deputado federal, você teve contato com ele? Você tinha algum tipo de contato com ele? Até 2015, o contato de Bolsonaro. Oi, Bolsonaro, tudo bem? Tudo bem, Manato? Aí chegava lá e tal. Ele se inscrevia. Vai falar hoje? Vou. Tá. Aí escrevia Bolsonaro, dava a palavra para ele. O Bolsonaro sempre foi daquele jeito. Mesmo jeito ali? Sempre muito solitário, não tinha amigos na dele. Né? Naquele estilo mesmo que ele é. Então era esse contato, né? De 2015 para cá, final de 2015, e ele falava que não ia ser mais candidato a deputado? A deputado, era presidente. Eu comecei a conversar com ele, fui vendo as ideias dele. Sim. Num determinado momento eu falei para ele assim, olha,
Se você vier para presidente com essas ideias, eu estou no seu projeto. É mesmo? Falou, você tá, então vai ser o primeiro. Eu achei que você ia falar o contrário. Falei assim, ó, se você vier com essas ideias aí, não tem jeito não, tá? As ideias dele é você já Deus, pátria, família, contra aborto, contra a droga, combate à corrupção e honestidade, era tudo que eu queria. Sim, né? Então já encampou. Meritocracia juntos. E tal. Aí ficou ele, o filho dele e eu, 3. Falando de candidatura. Aí entrou o Magno Malta, o primeiro senador. Tá, mas nesse período aí, você imaginou assim, não, ele é um candidato competitivo, ele pode disputar a eleição. Nós vamos por tudo ou nada. É mesmo? Vamos andar. Aí veio o Éder Mauro, veio o Vicente. Aí foi chegando. Veio o Francisquini, tudo assim, ficamos aí com 7 ou 8, Major Olímpio. E a estratégia falou, você tem que andar o Brasil. Puxa. Vamos andar o Brasil. Então tá, vai andar o Brasil. Aí o Éder Mauro organizou uma ida no Pará, o outro organizou no Sergipe, e a terceiro lugar foi aqui em Vitória. No dia 31 de março de 2016. Nessa época não tinha ônibus, não tinha ninguém quase. Aí veio a Vitória, foi o dia que nós lançamos a semente do conservadorismo no Espírito Santo. Certo? E ali então as pessoas falam tudo, só não falam que eu sou oportunista, porque eu tô com ele desde o início. E ele reconhece isso pelas menções. Porque lá em casa, as reuniões começaram a ser muito lá em casa. E ele faz menção disso, Ele faz. Foi aqui em São Mateus mesmo, ele falou isso. E aí foi indo, ele veio 3 vezes no Espírito. Na primeira vez que ele veio, né, ele tinha 3 e pouco, ainda não botavam ele como pré-candidato. Sim. Depois que, em maio, mais ou menos, começaram a botar. Nessa época começaram, depois que ele veio, que eles já começaram a botar ele na pesquisa. E minha irmã, todo mundo, você é doido. Você é louco. Eu imaginei. Você fez um mandato maravilhoso. E como que você joga seu mandato fora? Aí é porque Bolsonaro é isso. Eu falei, meu Deus do céu, tem que ouvir isso. Né? Eu lembrei agora daquele deputado que falou assim, ó, doido pra conversar com doido, só outro doido. Eu falei... Aí eu peguei, rapaz, tá tudo bem, mas eu acredito no projeto, eu vou com ele até o final. Que bacana, cara. E por ele eu sacrifico o meu mandato. Aí na segunda vez, quando ele veio, foi dia 14 de novembro de 2017, ele já tinha aí uns 13, né? Esse tal de Manato não é muito burro, não. Se ele fizer uma chapinha com esses 13% do cara, ele ganha a eleição. Quando ele veio na terceira vez, que foi 20 e poucos %, aí esse Manato é visionário, né? Aí já ficou. Visionário. Dando uma pausa aí nessa questão, né, do crescimento dele. Mas qual foi a virada de chave? Em que momento que você percebeu assim, falou assim, ó, acho que o Bolsonaro tá indo, tá empacando. Quando eu trouxe ele em Vitória, eu não sabia o termômetro. Sim, tava frio ainda, não tinha... Bom, Bolsonaro, vou levar Bolsonaro. Preparei uma estrutura para Bolsonaro. Quando eu chego no aeroporto, rapaz... verdade. Tinha uns 300 jovens que o carro quase não passa, né? Gritando. Eu falei, gente, o que é isso? Da onde que saiu esse povo? Qual a referência que eles tiveram? Né? Aí foi uma loucura, as reuniões lotadas e tal. Aí começamos a ver nos outros lugares, o aeroporto lotado. Então, falei, essa onda vai pegar. Olha só. Bolsonaro, vocês têm que andar. Então, Bolsonaro, toda quinta-feira, toda sem exceção, ele saía, acabava a sessão na Câmara, ele ia para algum lugar e ficava até sexta-noite, no máximo, sábado de manhã. Ele ia para casa dele e nós vimos que começou a crescer. E as redes sociais contribuindo aí muito, na rede social, tupiniquim, feito em casa. Verdade. Uma lâmpadazinha com verdade. O negócio todo. Talvez ele tenha sido o precursor aí de um novo estilo de política, né? E aí, gozado que quando ele botou a campanha dele, nós fizemos uma reunião, tinham 18 deputados querendo ir para o partido dele, né? E ele começou a crescer. Né? Tinha previsão de 50 aí na primeira reunião 18, e tinham mais que estavam nas comissões, mas daí me passa o resultado, e tava ele bebeando numa ponta, eu na outra ponta, e todo mundo fala, e eu lá, né, olhando aquele monte de gente. Aí eu, presidente, pois não, qual vai ser o fundo partidário? Aí o bebendo, tem 9 milhões para todo mundo, vai dar uma média de 100 mil para cada deputado federal. Del, eu nunca vi homem ter cólica menstrual. Até rapaz, eu sei que começaram a ir embora. Começaram a ir embora para lá, um embora para cá. Não teve a segunda reunião. É mesmo? Não teve. Foi todo mundo. Dinheiro. Aí acabou, eu tinha 1,5 milhão no Solidariedade.
Sim. Saí, fui pro PSL, quem assumiu foi o Jorge. Nossa, é verdade. Né, o Jorge assumiu, teve 1,5 milhão, eu Sim. tive 100 mil. Puxa. E acabei usando para governador, 100 mil, 100 mais mil um pra pouquinho campanha de depois. governador? Não deu nem para... Eu não fui em lugar nenhum, não tinha helicóptero, não tinha nada. Dava pra parar ali em Ibiraçu, comer uns pastel e acabou. Manato, você pode me dar uma licencinha pra eu só garantir o leite das crianças? Lógico. Só um instante, pega uma água aí e fica à vontade. Olha, você que tá em casa, que está nos assistindo, primeiro eu quero te agradecer, tá? Pela sua participação. Pode compartilhar esse link aí, vai mandando pra galera, pra família, pra todo mundo aí, que hoje aqui tá muito bacana o nosso bate-papo aqui com o pré-candidato a governador do estado, Manato, tá? Junto com a gente aqui. Mas eu quero falar pra você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade pra toda a sua família. Cozy VIP é a melhor opção, tá? Uma comida saudável, saborosa e pode ter certeza de uma coisa, você e toda a sua equipe irão trabalhar muito mais felizes com a comida da Cozy VIP. Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos, né? Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Alô, Rodrigo da Cozy VIP, tamo junto, tá? O projeto vai dar certo aí também. Olha, você também que é moça, que quer ter a sua sobrancelha muito bem cuidada, quero falar pra você de Thaís Veríssimo Sobrancelha. Entra aí no Instagram agora, @Thaís Veríssimo Sobrancelha, e você vai poder ter aí a sua sobrancelha muito bem tratada aí. Entra lá, agenda com ela um horário e você vai ter um atendimento de excelência, tá? Thaís Veríssimo Sobrancelha aqui junto com a gente no Eita Podcast. Ô Eduardo, tem comentário do pessoal aí? Se tiver um comentário, já prepara pra gente aí, enquanto... Manato, e aí nessa conjuntura toda... os deputados saindo fora, já por conta de uma questão, né, de fundo partidário. O que você percebeu? Você falou assim, dá pra tocar o barco? Ou sem essa musculatura política não tem como? Nós acreditamos, ó, nós estamos num partido pequeno, nós estamos no PSL, não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, nós vamos pra cima, nós vamos pras redes sociais. Sim. Certo? Bolsonaro vai para redes sociais. Sim. E Bolsonaro falou, eu não preciso de dinheiro. Ele já tinha essa não ciência. Preciso de dinheiro, negócio, né? Fizeram uma vaquinha, deu pouco lá. Eu não preciso. Eu vou continuar fazendo as minhas viagens no avião de carreira, vou continuar fazendo. Vocês têm que entender que vai diminuir tudo e tal. Sim. Né? E nós fomos para cima mesmo. E aquilo foi crescendo, o movimento crescendo. Foi orgânico, né? Foi totalmente orgânico. Para você ter uma ideia, apesar de eu não ter dinheiro, não tinha dinheiro, o dinheiro que eu tinha era o que eu botava combustível no meu carro. Sim, então, por exemplo, eu vim aqui em São Mateus fazer uma carreata. Certo? O pessoal organizou a carreata, contratou trio elétrico. Verdade. Eu só gastei o dinheiro de vir de Vitória aqui no meu carro. Sim. Adesivo eu ganhei. Sim, eles pegavam adesivo, mandavam fazer adesivo, colavam o adesivo, fizeram outdoor. Então, esse custo eu não tive na campanha. Então, todos os municípios, Linhares, todos os lugares que eu fui era só o dinheiro meu. E como eu não tinha um programa consistente, não tinha nada feito na perna, né? Feito na internet, como estão fazendo aí, não o meu, que está diferente aqui. Sim. Eu falava Deus, Pátria, Família, Bolsonaro e acabou, pronto. Sim, ia pra rua na cara, na coragem. Bolsonaro. E qualquer lugar que eu era Bolsonaro e pronto. E o movimento tomou uma força impressionante. Só que teve um problema, o Bolsonaro não pôde vir aqui. Sim, essa era uma questão que a gente iria chegar. Era uma questão que dava a diferença, né? O Bolsonaro não veio, não teve tempo para casar minha campanha com o Bolsonaro, não teve tempo. Certo? A facada casou de certa forma por conta partidária, o número e tal, mas não teve aquele casamento identificação, mesmo, e as pessoas acreditarem em Papai Noel, Saci Pererê, que foi no projeto do governo, que ele nada disso, vai ser parceiro do presidente, né? Foi melancia, totalmente melancia. Sim. E muita gente acreditou no projeto Melancia. Verde em Brasília e vermelho aqui. Pagamos para ver. Agora não. Agora o nosso projeto é abacate. Verde e amarelo lá e verde e amarelo aqui. Né? E nós estamos fazendo bem a diferença. Porque hoje, o percentual que eu tenho hoje é um percentual do meu Rical. Não chegou o voto de Bolsonaro em mim ainda não. Sim. Não chegou. Entendo. Ele vai chegar em julho para agosto. Quando ele próprio começar o movimento dele, né? O movimento dele, certo? Porque eu vou nas reuniões e é gozado o que acontece. Eu sou Bolsonaro. Lá na minha igreja todo mundo é Bolsonaro. Na minha casa é Bolsonaro e tal. Aí quando eles acabam de falar, eu falo, tudo bem. E quem é o candidato a governador de Bolsonaro? Vocês não vão levar o nome, vão fazer igual a verdade?
Pois é, tem que aí lembrar eu falo, disso. gente, Bolsonaro é 22, eu sou o quê? 22. Bolsonaro é PL, eu sou PL. E o senador de Bolsonaro? Como é que vocês têm que levar o senador, o Magno Malta? Então, nós estamos fazendo essas reuniões também e para pedir às pessoas que façam... divulga a campanha e faz esse link lá com aqui. Sim, esse é a grande arma do negócio. Tem comentário aí? Pergunta, Eu que vou fazer a pergunta, Monato. Fica à vontade. Monato, tendo em vista o que vocês estão colocando aí, o brasileiro parece que está entendendo um pouco melhor de política nesse momento, tanto a direita quanto a esquerda. Aí você fez essa colocação. Você acha que dessa vez vai ser diferente, o brasileiro compreendendo que não basta eleger só um presidente de direita? Ele precisa do Congresso, ele precisa da Câmara, ele precisa, né, eleger os estaduais também, o governador e os demais. Você acha que está indo nessa linha? Tá. Pela primeira vez está indo nessa linha e nós estamos trabalhando nessa linha. Sim, sim. Todos os lugares que eu fui agora, eu fui em 10 municípios, né? Todos os lugares eu estou pregando isso. Estou mostrando para ele. Não adianta você ter um vizinho bonzinho que é do PSB, que é do PDT, que é do PT, que vai atrapalhar Bolsonaro lá. Sim. Que vai atrapalhar aqui. Então nós temos que fazer um Congresso Nacional, deputados federais e senadores ligados a Bolsonaro e deputados estaduais ligados a Manato. Então nós estamos trabalhando muito nisso. Por isso que eu falo, gente, quem está junto é o PTB e o PL, é o 22 e o 14, preste atenção. Sim. Né? Então a gente está trabalhando isso aí para conscientizar. O que está diferente é que a população está vendo o que é comunismo, está vendo o que é socialismo, está vendo que eles defendem, são favoráveis ao aborto, que o bandido bom é bandido solto, né? O nosso é bandido preso, ele acha que podem roubar, que o macho é fruto da sociedade só, não é. Então, as pessoas de bem estão entendendo que Lula é ladrão mesmo, que teve roubo mesmo, que houve desvio de dinheiro, que ele patrocinava o MST, invasão de terra, o sindicato era aparelhado com dinheiro nosso, do imposto sindical. Isso está ficando cada dia mais claro com a população. Sim, você tá entendendo? sim. Agora, né? Manato, a gente está se aproximando aí do horário, você tem uma outra agenda muito importante aqui em São Mateus, mas tem um aspecto que eu preciso te perguntar e comentar aqui com você. Nós vivemos uma situação atípica no mundo, que foi a questão da pandemia, né? Questões de saúde, né? Muitas vidas foram perdidas, né? Muitas pessoas foram hospitalizadas, algumas sequelas. Mas teve também uma outra questão, que é a questão econômica do país, que ficou muito debilitada. No estado do Espírito Santo também não foi diferente, houve alguns impactos. A minha pergunta para você é o seguinte: na questão da quarentena, fechamento, qual seria a sua posição enquanto governador? Eu tenho a mesma linha de Bolsonaro, né? E eu sou médico. Sim. Então sim. eu tenho uma análise crítica disso, né? Antes disso, eu vou falar para você. A distância entre o Espírito Santo e Brasília vai ser zero. O pau que der para Francisco lá vai dar para Chico aqui. Exemplo, vai baixar o gás lá, vai baixar aqui. Ele quer que seja feito a cobrança do ICMS lá na distribuidora e não na bomba, vai ser na distribuidora. Manato vai perder receita, sim, mas eu sou amigo dele. Eu não entro na justiça, não vou entrar na justiça toda semana com ele, como o governador faz. Judicializar, né? Aí vou chegar e falar, presidente, estou perdendo 100 milhões. Agora, eu preciso de construir um hospital em São Mateus. Como que se compensa isso, né? Eu preciso construir um hospital decente em São Mateus. Eu preciso botar um sistema de água, um saneamento básico em Guriri, um dos maiores balneários do estado do Espírito Santo, com um potencial turístico imenso. Quando chove, alaga tudo, e quando tá sol, você bebe água saloba. Então, eu preciso desse dinheiro. Eu tenho que completar 342. Eu preciso de fazer uma barragem dentro de Pedro Canário para ter água, para poder levar as empresas para lá. Então tem muita coisa que é para fazer. Eu preciso botar uma radioterapia ali do lado do Rio Doce, para que a pessoa que estiver na região norte para ali, antes do Rio Doce, fica aqui em Linhares e não precisa ir para Vitória. Verdade. Eu preciso botar outra radioterapia lá no Hospital Silvio Avidos. Então tem tanta coisa. Eu preciso transformar o Hospital de Barra de São Francisco em um hospital de alta complexidade. Eu preciso botar uma UTI no Hospital de Nova Venécia, no São Marcos.
Pra você ver que eu tô andando. Olha que tem um Você já viu diagnóstico que eu tô andando, né? Você já viu que eu tô Você já conversando com todo mundo, né? Tá com o diagnóstico pronto, Diagnóstico né? pronto, é andar, é fazer projeto. Ouvir, né, também. Ouvir, dialogar. Tem aqui todos os projetos que eu posso falar com você. Sim. Dependendo do horário, a gente vai continuando aí, a gente atrasa lá um pouquinho, a gente pode ir mais um pouco aqui, pra mim falar alguma coisa pra você, né? Pra 7, dá pra gente ir mais ainda. Então vamos. Então, o que eu faria? Primeiro, eu acho que no primeiro momento, nos primeiros dias, que ninguém conhecia a pandemia, vamos usar máscara. Aí olha a diferença minha para o governador. Quando veio a máscara, ele estava em dúvida, eu falei, tem que usar máscara. Que em pandemia, você não sabe o resultado, usa máscara. Aí o que eu falei? Na reunião do Sebrae, que eu era presidente. Gente, vão usar máscara? Sim. Vão mandar fazer nos polos de confecções da Glória, no polo de confecções de Colatina. Para gerar no polo emprego aqui, né? De São Gabriel da Palha. Falei pro ar. Falei no vento, fizeram nenhuma. Foram tudo exportadas. Tudo importado. Então poderia ter feito, já começa uma outra onda. Nos primeiros dias, vamos fazer 15 dias de lockdown, né? Para esperar, pra gente ver. Sim, para tirar uma análise. Uma análise, né? Vamos. Não. Eles começaram a fazer uma coisa atrás da outra, coisas erradas. E o presidente, gente, não vão fazer isso não. Certo? Porque vai ter problema na economia. Não! Vamos cuidar da saúde, economia depois. E aí a bomba veio. Aí eles entraram lá no Supremo Tribunal Federal, falaram, não, Bolsonaro, o governo federal só dá o dinheiro. O resto é problema. Aí vai quem chamar manda ele somos de genocídio. nós. Me poupa, Sim, né? Pois é. Entendeu? Me poupa. Negócio de vacina. Mas o homem comprou 410 milhões de doses. Bolsonaro não era contra a vacina, é que as pessoas se enganam. Ele é mais inteligente que isso. O que Bolsonaro pregava? Uma vacina hoje, pela ordem natural, demora 10 anos para você ter segurança. E o que ele estava dizendo que as pessoas não entenderam? Vamos fazer a vacina? Mas essa aí tem 1 ano. Os laboratórios não querem dar garantia. Eles querem assinar um contrato. Se der algum problema daqui 1 ano, 10 anos, é problema do Brasil. Sim. E Bolsonaro não aceitou isso. Falei, eu tomo até a vacina, mas vocês vão me garantir que não tem problema. Né? Então ele falou, eu vou comprar, vou botar à disposição de todo mundo, vou garantir o direito de ir e vir, de tomar ou não. Agora, eu me dou a prerrogativa de não tomar porque não tem segurança. Sim. Então é essa a ideia do Bolsonaro. E o que começaram a fazer foi coisas assim, brutais. Porque você fechou o comércio, você matou o CNPJ, você perdeu os empregos, as pessoas se endividaram. E o mais triste e lamentável, fechar as igrejas. Sim. Aquilo ali foi um crime. Verdade. Foi um crime. Eu tive com um pastor aqui em Boa Esperança, pastor Rodrigo. Conheço. Conhece pastor Rodrigo? Mandar um abraço pra ele. Pastor Rodrigo da igreja Batista, né? Batista, isso aí. Lá eles têm 1.700 cadeiras. Sim. Certo? Sim. Então, o que poderia ter feito? Pastor, chamar ele e falar, na segunda o senhor faz o culto para 200, na terça para 200, quarta, quinta, no sábado o senhor faz um de manhã para 200 e uma noite para 200 e tal. Mas as pessoas estavam precisando de ter um momento com Deus. Mas foi o contrário, de uma palavra, né? Fechou de vez. Fecha tudo, que é um absurdo isso, umas coisas, né? Aí pegava o comerciante ali precisando de abrir as contas para pagar e tal, aí mandavam a polícia lá, os policiais. Doutor, me perdoa, mas eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir ordem. Iam com o coração na mão. Sim. Então ia ser totalmente diferente. Nós íamos fazer, sim, tratamento profilático, nós íamos usar. E não houve diálogo, né? Não chamou as igrejas para conversar, não chamou os comerciantes. E os prefeitos que queriam abrir com todas as garantias, álcool gel, afastamento e tudo, não deixaram, obrigavam, botavam o Ministério Público em cima, o Tribunal de Contas, o TJ em cima, um absurdo. Aí não fecha o shopping. Não, agora nós vamos diminuir o horário do shopping, das 14 às 20 horas. Que é o horário que o vírus ia lá para transitar e depois ir embora. Não, olha só, não abre de 10 às 22, vão abrir de 7 da manhã à meia-noite. Espaça as pessoas. No início, que estavam com dúvida, tais lojas assim, abre de 7 a 1, as outras abrem de 1 a 7. Sim. Fazer alguma coisa. O que aconteceu? A Califórnia fez um lockdown muito rigoroso, tá quebrada. Flórida não fez. Tá um sucesso, a economia tá pujante. Então, foi muita narrativa. E a CPI do circo? Dói o coração. Verdade. Teve a CPI que... Aí o governador... Não acabou nem de pizza, que não tinha como o entregador ir lá entregar. Aí o governador aqui do vizinho da Bahia
compra 48 milhões em respirador de uma empresa que vendia maconha, certo? Sim. E disse que comprou, pagou antecipado. Mas aquilo ali, sabe o que é? É porque foi em inglês, eu não sabia ler inglês. É acreditar em Papai Noel, acreditar em Saci Pererê. Essa eu nunca vi. Né? E ninguém faz nada e ninguém cobra nada. E então essa questão da corrupção se aflorou, né? Com essa questão de compra e venda, compra de... Mas era tudo que eles queriam, porque de respiradores, quando você declara, certo, uma pandemia, aí você pode fazer... comprar por tomada de preço, contratos emergenciais. Era o sonho de consumo deles. Era tudo que eles precisavam comprar. Sim. Aí a gente vê que fala em honestidade no governo do estado. Eu não vou fazer sensacionalismo, eu não vou ficar entrando nisso, que não é meu perfil, mas essa semana o prefeito de Vitória, certo, fez uma denúncia gravíssima. Gravíssima. Certo? Que ele disse que ofereceram para ele uma obra importante, um projeto importante para Vitória, mas mandaram o pacote completo. Você vai ter em contrapartida. O orçamento é esse e a empresa que vai ganhar é essa. Segundo narrativa do prefeito. Eu só estou falando o que está nas redes sociais. Mas aí nós tivemos o álcool gel, que teve problema, as tendas que tiveram problema, o Detran, que teve problema, o pendrive, né? A Cesan, que teve problema, mandaram afastar o diretor do DR. Quer dizer, então, tantos casos de corrupção, você não pode mais falar, eu não vou dizer o governador, mas que o governo não está envolvido em corrupção. Você não tem mais essa bandeira de não dizer. Então, entendeu? Manato, farinha pouca, meu pirão primeiro. Seu baiano, eu já falo logo assim. São Mateus tem um problema crônico que é em relação à salinização da água. Isso. Né? São raros os anos em que nós não somos tomados por esse problema aqui. E aí é aquele corre-corre, precisa resolver, fura poço, bota caminhão-pipa na rua, manda caminhão pro interior. Enquanto governador, você tem algum projeto voltado para isso? Mas eu cheguei a te falar isso, né? Quando eu te falei de fazer o que Bolsonaro quer e pedir dinheiro. Sim. Eu falei, é o saneamento básico dentro de Guriri. Guriri é um dos maiores balneários do estado, um carnaval pujante, um turismo pujante, né? Mas não tem saneamento básico. Qualquer chuvinha alaga Guriri. Eu tenho vários amigos lá, que moram lá, o Fernando Batalha, o André da Padaria, tem muitas pessoas que moram lá e eu vejo isso, que eu vou na casa dele e sinto. Então nós vamos ter que fazer um grande projeto para captação de água, porque o rio está longe, né? O rio passa aqui. Na verdade, o rio aqui, né? Entendeu? Nós temos que captar essa água, tratar essa água, colocar à disposição, mas nós temos que ter infraestrutura para que bota o esgoto, que trata o esgoto, né? Porque o Guriri tem que ter uma elevatória. Tem que ter elevatória, porque é muito baixo. Então nós temos que fazer um grande projeto. É um projeto que tem que ser de médio prazo, né? Porque ali é um investimento grande, mas compensa pela importância. São Mateus é a cidade do futuro. Sim, São Mateus vai ter norte, né? aqui em Uruçuquara vai sair a Petrocity, vai sair a rodovia de São Mateus até Barra de São Francisco, uma vai para Minas Gerais e outra vai para o Centro-Oeste. Eu, se tivesse R$1 sobrando, vou dar um conselho, compraria terra aqui em Guriri, compraria terra. Não sou. Dica boa. Tá falando um visionário. Compre aqui em São Mateus, que você não vai se arrepender. Bacana. Guriri, então. Bacana. Manato, você falou de rodovia e eu preciso também tocar em um outro assunto que é importante, principalmente voltado aqui para o norte do estado do Espírito Santo. A empresa Eco 101 assumiu um compromisso de duplicação aqui da BR-101 Norte, mas até hoje não tivemos nenhum retorno quanto a isso. Existe previsão do governo do estado, Manato sendo governador, ter aí essa interação? Olha só, tem um problema que nós descobrimos em 2017. Certo? Nós fizemos uma comissão processante para analisar o contrato. E o que nós descobrimos? Toda vez que a Eco 101 faz uma obra, ela aumenta no contrato um percentual automático. Ela fez uma duplicação de 10 quilômetros, um exemplo. Ela, sem ninguém autorizar, é automático, ela vai aumentar 20 centavos. Certo? Nossa, um exemplo desse, tá? Só que se ela vai gastar 50 milhões para fazer aquele trecho e com esses 20 centavos ela vai arrecadar 10, ela não tem vontade de fazer investimento, porque ela prefere perder os 20 centavos do que fazer isso. Aí ela aproveita uma outra coisa, que é a letargia
e é a burocratização do Estado. Então, quando você vai daqui de São Mateus para Soretama, para Linhares, tem a reserva de Soretama. Sim. São 25 quilômetros. A Eco precisa de 10 metros de cada lado. 10 metros. O que é 10 metros em milhões de hectares? Não é nada. Sim, Não verdade. é nada. Certo? Faz compensação mesmo. Nós vamos cortar 1000 árvores. Tudo bem, planta 10 mil. Qual o problema? Então a questão é que eles utilizam dessa questão burocrática, por exemplo, de meio ambiente, Da licença ambiental para não fazer. Aham. Aí, há uns 2 meses atrás, eu peguei. O brasileiro tem mania de olhar a manchete, né? Aham. Eu olhei a manchete. Olha a manchete, mas não olha o O resto. governo do estado libera a duplicação da BR-101 para a Eco. Rapaz, eu comemorei. Mas eu sou curioso, eu vi aquilo, fui ler o corpo. Menos os 25 quilômetros da reserva de Soretama. Entendeu? Porque, gente, é só fazer passagem de nível, ou por baixo ou por cima. Esses dias eu vi uma no Rio de Janeiro que está passando nessas passagens de nível mico-leão dourado, que é um animal em extinção. E aqui os vermelhos não deixam isso acontecer. Entendeu? Então tem muita coisa. Você vai aqui em Nova Venécia, embaixo de São Francisco, conversar com os empresários, o problema que eles têm com granito. Ele tem a empresa lá, explora o granito, quer ampliar, ele já tem a licença, quer ampliar, não dão a licença que vai gerar emprego. Vai Como é que pode? Tem 5 árvores, corta 5 e vai plantar 50. Nós queremos a compensação ambiental. A compensação então, hoje, que é importante, o Espírito Santo é o último lugar em desburocratização. Minas Gerais é o primeiro, o Zema fez 701 normativa de desburocratização. O governo vermelho aqui fez 47. Então, quer dizer, isso aí diminui, o empresário perde o fôlego para investir no estado do Espírito Santo. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente está querendo mudar. Outra área que é inevitável também que eu comente, segurança pública. Né? Nós já tivemos diversos episódios, né, relacionados às polícias, né? Qual seria a sua postura em relação à segurança pública no estado do Espírito Santo? Olha só, eu posso mostrar para você, tá aqui, você tá vendo, não sei se os outros vão ver aqui. Tá aqui, ó. A segurança pública discutido por várias mãos. Tá discutido com quem? Policial militar, com bombeiro militar, com a Sejus e com a Polícia Civil. Então, nós fizemos mais ou menos umas 15 reuniões sobre segurança pública. E eu convidei eles, vamos fazer um projeto de segurança pública decente, certo? Eu só tenho um compromisso, o primeiro compromisso com vocês. Vocês fazem e vocês tocam. Que bacana. Não vou trazer ninguém de fora. Não vou importar, como esse governo atual importou o primeiro secretário, veio do Rio de Janeiro, não pode dar certo. Não conhece. São realidades diferentes, totalmente diferentes, né? O nosso estado é um estado altamente agrícola. Sim, sim. Aí, na primeira reunião, eu cheio de boa intenção, mas também boa intenção no cemitério tem muito, né? Na primeira reunião, com poucas, aí tem uns 4 ou 5, para começar a entender alguma coisa, teve um que falou assim, olha, você vai conversar com a polícia, não vem com muito mimimi, não. Esse negócio de dar infraestrutura, né? Nós temos na Polícia Militar olha só, um carro para cada policial. Hoje em dia já não sai mais 2, 3, 4 juntos não, porque tem tanto carro que tem que sair um por um. Então, o que eles vão querer é salário. Eles estão desmotivados que vai de encontro à valorização deles, né? Então, dos profissionais. Essa é a palavra. Nós queremos ser valorizados, mas com salário. Porque equipamento nós temos aí, isso aí é fácil. Porque é o estímulo, né? É o estímulo Assim, eu entendi o recado, fui para casa e fui pesquisar. Eu sou estudioso. Sim. Quando eu fui pesquisar, o Espírito Santo está entre as 10 maiores economias. O salário do policial, 25º. Nossa! Aí a conta não fecha. Quase o último, né? Que é 25. Exatamente. Rapaz. Aí, falei, bom, eles têm razão. Quando eu fui para a segunda reunião, é uma reunião ampliada, com outras pessoas que eu não conhecia ninguém, nós queremos valorizar, nós queremos salário. Aí eu cheguei para eles, eu te dou o salário. Você tem razão. E falei essa história da diferença. Né? Agora, vocês me dão o que eu quero? O que seria? O que você quer? O que eu quero? Eu quero policial na rua. O povo quer ter a sensação de segurança com o policial na rua. Você concorda comigo? Lógico. Aí eles, nós vamos botar o policial na rua. Mas qual policial? Se nós temos 2.100 vagas para preencher. Que tá defasado. Está defasado ainda. Defasado. Puxa. Falei, vamos fazer concurso público. Mas a formação é 2 anos. Vamos passar para 6 meses.
Consegue diminuir esse período? Você já teve intensifica, com 6, 9 meses, você aumenta a carga horária, faz a formação básica e depois faz agrega valores. Puxa. Vou dar um exemplo. Direção defensiva, você faz depois 2 dias por semana. Primeiro socorro, você faz 2 dias por semana. Sim. Já atuando e vai conseguindo fazer. Aperfeiçoamento em tiro, você pode fazer depois. Sim. Atendimento ao cidadão de bem, você pode fazer. Então, bacana. Vários outros cursos, você vai capacitando aquele policial para fazer. Sim. E aí eu fui mais longe. Falei, quem for pra rua vai ter um upgrade no salário. Porque aí o cara tem estímulo e não tem como ele evitar, né? Vai se você quiser. Sim. Se você for, você vai mas ter. vai querer, com certeza. Porque eu quero colocar policial na rua. Sim. E aí um abençoado falou, o senhor quer resolver o problema? Investe na polícia, como é que eles falam? Na inteligência da polícia. Na inteligência. Porque diminui depois aquele confronto, né, armado. Então aí a inteligência descobre onde é a boca de fumo, descobre onde as pessoas se escondem, descobre preventivamente. Aí vai com estratégia, né? Vai com estratégia, então o senhor investe nisso. Puxa, que então, interessante. Então começou a fluir muito plano de carga e salário, então a discussão está muito grande, muito legal. E eu falei, eu quero criar 2 companhias. 2 companhias? 2 companhias a mais. Falei, qual? A primeira, a companhia de divisa. De divisa? De divisa. Olha, essa é uma proposta bacana, tá? Interessante, né? Porque a gente sente... Porque as coisas vêm, né? A gente não precisa nem citar, mas as coisas chegam. E aí então, 70%, 80% vem por terra. Por exemplo, o cara não planta lá não. tal droga, tal coisa. Não planta cocaína aqui em São Mateus. Sim, os ilícitos, roubados e tal. Então, chega de algum lugar. Chega de algum lugar. E as divisas não estão protegidas, né? Puxa, então nós vamos colocar a polícia de divisa, vai ter cão farejador e scanner. Nossa. Cão farejador e scanner, certo? E você vai fazer o seguinte, você vai passar devagar. Não tem arma, não tem droga, o carro não é roubado, você já tem 99% de ir embora. Sim. Se o documento do carro estiver com IPVA atrasado ou sua carteira atrasada, você vai receber uma notificação no seu celular que está atrasada e você vai embora. É mesmo? Você não vai parar. Mas mas vai identificar... Vai identificar o carro lá, a placa. O IPVA está atrasado. Sim. Esse daí tá atrasado. Tá atrasado. Aí não vai parar o cara, não vai botar na parede, não vai... Não, você não vai ser humilhado, não. Então, você é cidadão de bem, pra que eu vou parar você? Vou te humilhar perante a sua família. Sim. Vai te criar um trauma pro seu filho. Papai, não é preso não, mamãe. Não. Você vai... Puxa, cara. Você foi notificado. Del, sua carteira tá atrasada. Del, documento do seu carro tá atrasado. Você vai. Quando você voltar, você tem 15 dias para pagar. Puxa. Se você não pagar, aí você aí sim, a inflação. Aí vem a inflação. Certo, pode te multar. Cara. Não, porque o problema é esse. Às vezes o cara, né... Rapaz, você sabe por um descuido, às vezes o cara esquece. Você sabe quando vem sua carteira? Não, a data certinha. Não, então... É verdade. Você tá entendendo? Verdade. Então você tem que dar a sua opinião ao cidadão de bem. Eu não quero tocar no cidadão de bem. Eu quero proteger o cidadão de bem. E o policial vai ser treinado para atuar dessa forma. Interessante. Então, esse é um dos batalhões. O segundo seria do quê? O segundo, a Companhia de Polícia Rural. Essa daí você tocou num ponto importantíssimo aqui para nossa região. Rural. Porque então, é uma demanda que o nosso município quando você faz a de divisa e bota a rural, certo? Você interliga uma com a outra. E nós vamos ter a delegacia específica para a rural. É mesmo? Só uma delegacia específica para a Companhia de Polícia Rural. Uma na região norte, uma na região noroeste, certo? Interligada com drone, com tudo, com QR Code de todas as fazendas, de todos os sítios, né? Aí, nós vamos evitar roubo de gado, roubo de café, certeza, das próprias roubo de mamão, roubo de abóbora, roubo de pimenta do reino, roubo do próprio fazendeiro. Aqui mesmo em São Mateus, uma amiga nossa que é vereadora do nosso município, os caras entraram na igreja, elas estavam fazendo lá um momento de culto lá, eles entraram, abordaram e roubaram no interior, aqui na região. Então nós queremos agir com mão de ferro em cima disso. Puxa. Se eles forem fugir, já vai ter, na hora já vai estar sendo monitorado. Já está monitorado, já está tendo lá, as divisas já estão todas fechadas mesmo, com as placas e tudo. Então são inovações, coisa diferente. Puxa, é um estado digital, um estado social, um estado que vai cuidar das pessoas, entendeu? Vai respeitar o cidadão de bem. Então tem muita coisa que nós vamos fazer. Agora, Manato,
Outra coisa também inevitável é a questão da geração de emprego e qualificação profissional. Como trabalhar isso, principalmente nos dias atuais, né, de internet, de meio digital. O que a gente vê, o Espírito Santo tem até alguns programas, tipo Compete, Investe. O que é isso, Compete? São linhas de financiamento para grupos empresariais, setores empresariais vêm para o Espírito Santo. Tem o Investe, que é empreendedores individuais também. Mas o que acontece? A burocracia emperra, as licenças ambientais emperra, a falta de água aqui em Pedro Canário. Eu fui lá na reunião, falei, doutor, o senhor tem que ajudar, nós estamos na Sudene a trazer uma empresa. Eu falei, tudo bem, aonde vai pegar água? Não tem água, mas eu falei, você sabe por que não tem água em Pedro Canário? Não. Falei, eu era deputado federal em 2013, nós conseguimos 13 milhões, caiu na conta da prefeitura para colocar, e o mundo político foi contra. Os vereadores não aprovaram, não deram as licenças, então o dinheiro voltou e perdeu. Então não tem água, então nós vamos ter que fazer uma barragem. Depois que tiver água, a gente conversa em trazer a empresa. Qual a empresa que vai... Não vem, né? E nós vamos fazer uma coisa que nós vamos trabalhar muito pelo primeiro emprego. Mas aí eu vou entrar com você na área da educação, que a gente vai chegar lá. Sim, vai lá. A educação, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimular para de 6 a 7 anos, aprender a ler e escrever de 6 a 7 anos. Não passar porque vai empurrar, vai passar porque aprendeu. Sim, tá? sim. Nós vamos colocar mais escola cívico-militar. Todas as escolas cívico-militar com o contraturno, discutindo com a comunidade. Tem um município do Espírito Santo que já tem, né? Em Montanha tem, lá em Vila Velha bacana. tem, em Cariacica tem 2. Aí nós vamos fazer o contraturno discutido com a comunidade. Nós vamos colocar 2 profissionais a mais nas escolas. Primeiro, psicólogo. Quando você bota um psicólogo na escola, você vai tratar o aluno, vai cuidar do aluno, do professor e do pai do aluno. E nós vamos colocar mais quem? Nós vamos colocar assistente social. Quando você coloca assistente social, o menino chegou com qualquer lesão, já identifica. Tem pedofilia, tem maus tratos, né? Tem feminicídio, negligência, tem comida, tem negligência. Negligência deixa o coitado. Está precisando de cadastro único para receber o Renda Brasil. Então, tudo isso vai ser dado um diagnóstico e vamos atuar naquela família. E nós vamos criar o menor aprendiz estadual, Olha, que é de 14 anos a 17, só para quem estudar em escola pública. E vai ser falado para o aluno, quem tiver disciplina, quem tiver nota tal, você vai fazer a menor aprendiz. Mas quem vai pagar não é o empresário, vai ser o Estado que vai pagar. É mesmo? Puxa, isso é importante. Nós vamos colocar nas repartições públicas, nos bancos públicos, a parceria com o Cicobi, que concorda com isso, né? E vamos colocar até no comércio, se precisar, mas com custo para o Estado. Olha! Por isso aí você já pode dar uma capacitação, já pode dar um treinamento para ele ter uma oportunidade no primeiro emprego. Puxa, e contribui também com o comerciante, que às vezes não tem, de fato, condições que não tem condições de custear. Puxa, que bacana! Essa questão de plano de governo já está fomentada, já está preparado? Aqui ou ainda tem modificações a se fazer? Aqui tem a da segurança pública, aqui tem que o governo aqui atual vai tremer, que é o combate à corrupção. Programa anticorrupção. Programa anticorrupção, eles não gostam, mas a gente gosta. A linha de Bolsonaro é essa, é anticorrupção, que é a meritocracia, não é isso? Sim. Que é a transparência, não tem, isso prevê uma reforma administrativa ou não? Com certeza. Uma reforma administrativa com diminuição de cargos comissionados, né, diminuição do custo, certo? Sim. E com a enxugar a máquina. Enxugar a máquina e ter a meritocracia. Não roubando o dinheiro sobra para fazer isso. Da segurança pública está aqui, né? Do meio ambiente já está pronto. Sim, aqui, que é importantíssimo também. Entendeu? Então, tem vários já que estão bem adiantados. Praticamente todos os aspectos do Estado. Os que não estão prontos, eu já estou falando para vocês que está tendo. Nós estamos adiantando, já temos o esboço, né? Só que a gente já pode registrar isso aqui na época do TRE, quando registrar a candidatura. Sim, entendeu? quando for o momento propício. Mas isso aqui nós estamos fazendo com a sociedade civil organizada. Bacana, não muito é bacana. Eduardo, tem pergunta? Estão aqui perguntando sobre saúde, Manato. O que você pretende fazer com relação à saúde no Estado? Olha, a saúde do Estado vai ser uma saúde descentralizada. Quando o SUS foi criado na Constituição lá em 88, tem a descentralização da saúde. Sim. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Ele é mal feito, mal usado, aliás, mal empregado. Sim. Mas é o melhor que tem. A pandemia, um mecanismo completo, né? A pandemia provou isso. A pandemia provou que ele é o melhor. Sim. Tá? O que nós temos que botar em prática é as regras do SUS. Então nós temos ali três tipos da medicina, divide em 3 pontos. A primária, que é dada pelas
pelo município. Tá, no município. Os municípios são responsáveis que atendem 70% das demandas. Isso. Então nós vamos apertar os municípios para que faça a primária bem feita. Que tenha ginecologista no posto de saúde, pediatra, obstetra e clínico geral. Sim. Que faça os exames complementares. Né? Que faça ter a cesta básica de medicamentos. Certo? E que nas cidades maiores, como aqui é o caso de São Mateus, né? Essas grandes que tem, que o posto de saúde, pelo menos um ou outro, 2, 3... tem um horário estendido até 10 horas. Até as 10 horas. Pediatra e Bacana. clínico geral. Esse então nós é vamos apertar. 74 prefeituras não tem isso. Sim. 4 prefeituras. E nós vamos jogar pesado. Segundo, nós vamos pegar, olha bem, nós vamos pegar, junto com os consórcios, são 6 consórcios no estado, vamos ser parceiro e comprar as especialidades. Nós vamos comprar. Esse é importante também. Comprar oftalmologista, comprar neurologista, cardiologista, psiquiatra, vamos comprar. Aqui mesmo teve um médico que esteve com a gente aqui, que ele faz cirurgia de cabeça e pescoço. E tá precisando, né? Ele tem uma demanda então, nós aqui. vamos comprar as especialidades. E terceiro, nós vamos descentralizar os hospitais, certo? Nós vamos começar com os filantrópicos ou próprios, não, os próprios primeiro lugar, os filantrópicos em segundo lugar e em terceiro comprar. Então, hoje, por exemplo, eu tive aonde? Tem aí, mostro para você, no Hospital São Marcos. Eu fui em Barra de São Francisco, fui no Hospital de Barra de São Francisco. Estou olhando tudo. Então, São Mateus vai ser uma cidade polo. São Mateus vai ter um novo Roberto Silvares, que tenha de A a Z, tudo. Vai ser um hospital regional. Sim. Então, lá vai fazer as coisas, né? Vai ter, o que é alta complexidade? Vai ter diálise, vai ter cirurgia cardíaca, vai ter cirurgia ortopédica, vai ter prótese, vai ter órtese. Tudo vai ter em São Mateus. Importante isso. Tudo aqui. Até porque absorve essa demanda aqui da região todinha, norte, né? Todo. O problema é que o sul da Bahia vai vir também, mas tudo bem, né? Vai pegar a região norte. Aí nós vamos aproveitar em Linhares e vamos botar lá radioterapia. Certo? Então Linhares tem essa alta complexidade, mas Linhares vai ter do lado do Rio Doce. Tem uma área de 3.200 metros, custa 8 milhões e meio, vontade política, nós botamos ali. Essa conta é boa, aí tá? Nós fazemos. Aí nós vamos pegar o HGL, né, estadualizar e dar uma estrutura parecida. Sim, né? sim. Aí nós vamos chegar aqui em Nova Venécia, vai ser a média complexidade. Para ser média complexidade, tem que ter UTI. Então nós vamos fazer a UTI da estrutura, porque com essa UTI atende Vila Pavão e Ecoporanga. Sim, também. Conheço. Isso aí, conhece. Tá rodado. Tá rodado o homem, não tô tá rodado, hein? Será que todo mundo fala isso que eu tô falando? Rapaz. Vamos saber, né? Aí você vai depois, né, Barra de São Francisco, Hospital do Estado. Vamos botar hemodiálise lá, vamos dar a estrutura. E aí você pode pegar. Tem a estrutura, a gente pode pegar. Vamos dar um exemplo aqui. Conceição da Barra, como já acontece até hoje. Sim. Pode fazer cirurgia de catarata, aqui como faz hoje, né? Aí pode chegar aqui em Jaguaré, fazer varize. Pode chegar em Pedro Canário, fazer hérnia. Você descentraliza. Descentraliza totalmente. Entendeu? Então isso chama-se descentralização. Mas você não pode pegar um secretário que é do Tocantins, que formou em Cuba, ficou 2 vezes reprovado no Revalida, é amigo do governador e amigo de Flávio Dino, vir para cá e tocar a saúde. Tem que ser um médico que formou na EMESCAN, que fez várias pós-graduações e conhece o estado do Espírito Santo. E eu falei com você falando o nome. Falou citando não, então especificamente os nomes, né? Pois é. Manato, deixa o seu recado aí pra quem é o capixaba, né? O meu recado primeiro é que você se compromete a eu voltar aqui pra gente falar mais. Com certeza. Nós não falamos da agricultura, não falamos do turismo, não deu tempo. Eu tenho uma reunião agora, né, às 19h30, já tá na hora, certo? E agradecer a vocês. Sim, eu que agradeço. De Deus, que Pai, família, né? Lembrem do que nós estamos colocando. Lembrem que, né, eu devo ser o primeiro que vem cá, né? Sim, o primeiro que vem cá e nós não combinamos nada. Nada, não. A conversa é espontânea aqui. Você perguntou sobre o que você quis, nós respondemos todas as perguntas. E eu acho que nós rodamos praticamente todos. E nós estamos mostrando para você esses caminhos que eu estou traçando, que é um outro caminho para o Espírito Santo. Eu saí de casa segunda-feira e vou chegar amanhã
conversando com o povo para montar um programa de governo diferente, não esse que estão querendo montar da internet. Tá bom. Del, na próxima a gente vai falar... Né? Muito obrigado. Nós vamos falar da receita do bacalhau, hein? Que nosso amigo bacalhau Fernando bolsonariano. Bacalhau bolsonariano. Manato, foi um prazer te receber aqui. Te desejo muito sucesso, que a sua caminhada te traga muito sucesso aí. E o Estado do Espírito Santo reconheça todo esse trabalho que você demonstrou com a gente hoje. Volte sempre, a casa do Eita Podcast é sempre sua. Olha, você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. Continue conosco, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E você já sabe, né? Por aqui a conversa é boa e o tempo voa.